Olá, queridos alunos do Contraturno Digital. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão, do componente de matemática, para mais uma aula do 9º ano do ensino fundamental. E por falar em aula, vamos ver o que temos para a nossa aula de hoje. A aula de número 68 de matemática traz como título Encontrando o x da equação do segundo grau. Objeto de conhecimento: expressões algébricas, fatoração em produtos notáveis, resolução de equações polinomiais do segundo grau por meio de fatorações, processo de fatoração de expressões algébricas e sua relação com os produtos notáveis, resolução e elaboração de problemas com equações polinomiais do segundo grau fatoráveis, né? Então a aula de hoje promete bastante. Todo mundo está pronto aí para essa situação? Beleza? Então mãos à obra. Muito bem, queridos alunos, então para a aula de hoje, devemos relembrar aí um conceito muito importante na matemática, que é a fatoração. Então o que é fatorar? Fatorar significa pegar uma soma algébrica escrita com duas ou mais parcelas em um produto de dois ou mais fatores. Beleza? Dominar essas habilidades de fatoração é muito importante e bastante útil na resolução de equações, principalmente envolvendo equações do segundo grau. Beleza? Então, vamos ficar ligados aí nas fatorações, como é que elas funcionam. Muito bem, então vamos rever aqui os principais casos de fatoração. Temos aí o fator comum em evidência, agrupamento, diferença entre dois quadrados, trinômio do quadrado perfeito e trinômio do segundo grau. Pois bem, então vamos ver aqui o nosso primeiro caso, quando a nossa equação é do tipo ax² mais bx igual a zero. Nesse caso, a nossa equação não possui o coeficiente de c. Vamos ver o nosso exemplo aqui. Conhecendo a equação incompleta 2x² menos 4x igual a zero, sejam x índice 1 e x índice 2 as soluções da equação com x índice 1 maior que x índice 2, então o valor da expressão 3x índice 1 mais 2x índice 2 é igual a... Aí temos as nossas alternativas: A, 4, B, 5, C, 6 e D, 7. Então, neste caso, a resolução consiste em colocar o termo aí x² em evidência, ou seja, quando ela é do tipo ax² mais bx igual a zero, usamos o primeiro caso de fatoração. Pois bem, nessa equação 2x² menos 4x igual a zero, o fator comum em evidência é o 2x, pois é o maior divisor comum entre as parcelas. Então, vamos dividir cada parcela por esse fator comum, que é o 2x, ou seja, vamos ter a nossa expressão que é 2x² menos 4x igual a zero. Como 2x é o nosso fator comum em evidência, vamos dividir aí 2x² pelo fator comum, que é 2x, que vai dar x, menos 4x dividido por 2x, que dá menos 2. Perfeito? Agora, formamos o produto entre o fator comum e o quociente obtido. E vamos ter esse seguinte produto aí: 2x, que é o nosso fator comum, que multiplica x menos 2. Voltamos à equação agora, com a sua expressão na sua forma fatorada. Pois bem, quando um dos produtos de fatores é igual a zero, pelo menos um dos fatores é igual a zero. Então nós temos 2x que multiplica x menos 2 igual a zero. Na primeira situação, vamos pegar o 2x, que está no primeiro membro, e passar para o segundo dividindo. E ficamos com x menos 2 igual a zero dividido por 2x. Ora, se o numerador é zero, o quociente da divisão também é zero. Portanto, x menos 2 é igual a zero. Isolamos o x, e chegamos à conclusão que x é igual a 2. Se era menos, passou para lá positivo. Essa é a primeira situação. Ou podemos ter a segunda situação. 2x que multiplica x menos 2 igual a zero. Dessa vez, quem passa dividindo é o x menos 2. Então eu vou ter 2x igual a zero dividido por x menos 2. Novamente, se o numerador é zero, o quociente também é zero. Ou seja, 2x igual a zero. X vai ser igual a 0 sobre 2. E 0 sobre 2 também é zero. Então, por isso que a gente falou no início, Se um produto de fatores é zero, necessariamente um dos fatores é zero. Com isso, o conjunto de solução fica igual a 2 e 0. Portanto, toda vez que a equação for desse tipo, necessariamente sempre uma das raízes será igual a zero. Muito bem. Como devemos calcular a expressão 3x1 mais 2x2, onde x1 é maior que x2, vem 3x1 mais 2x2 igual a 3 que multiplica 2, que é a primeira raiz, mais 2 que multiplica 0, que é a segunda raiz. 3 vezes 2, 6. 6 mais 0, 6. Resposta alternativa C.
Segundo caso, quando a equação é do tipo x² mais AB, que multiplica x, mais AB igual a zero. Nosso exemplo aqui. Dada a equação x² menos 7x mais 10 igual a zero, vamos calcular as suas raízes. Quando a equação é do tipo ax² mais a mais b, que multiplica x, mais a vezes b igual a zero, vamos usar o quarto caso de fatoração, que é do trinômio do segundo grau. Pois bem, para facilitar o nosso raciocínio, vamos usar uma tabela, né? Como a soma é menos 7 e o produto é 10, estamos procurando dois números negativos. Por quê? Vamos considerar A e B os números que estamos procurando. Por exemplo, poderíamos ter menos 3 e menos 4, que somam menos 7. Porém, o produto entre menos 3 e menos 4 é igual a 12. Não satisfaz. Menos 2 e menos 5, sim, ó. Menos 2, menos 5, menos 7. O produto entre menos 2 e menos 5, 10. Que satisfaz onde a expressão dada, estão lembrados? X² menos 7x mais 10. Ou seja, os números procurados são menos 2 e menos 5. Muito bem, então a forma fatorada do nosso polinômio x² menos 7x mais 10 igual a zero é x menos 2 que multiplica x menos 5 igual a zero. Agora basta isolar cada um dos fatores e calcular as suas equações lineares. Passando aqui x menos 2 para o segundo membro, vamos ter x menos 5 igual a zero sobre x menos 2. A expressão fica x menos 5 igual a zero, portanto x é igual a 5, né? Se ele é negativo, vai para lá positivo. Ou podemos ter x menos 2, né, que multiplica x menos 5, dessa vez quem passa dividindo é o x menos 5. Dividindo 0 por x menos 5, vamos obter 0, e a expressão fica x menos 2 igual a 0. Logo, a raiz da equação x igual a 2. Se é menos 2, vai para o segundo membro positivo. E a nossa equação é igual a 5 e 2. Agora vamos ver o nosso terceiro caso, quando a nossa equação é um trinômio do quadrado perfeito. Nós temos aqui o nosso seguinte exemplo: determinar as raízes da equação dada a seguir: x² mais 12x mais 36 igual a zero. Calculamos as raízes das parcelas que são quadrados perfeitos, no caso aí o x² e o 36. Constatamos que o termo não quadrado perfeito é o dobro do produto racional das parcelas que são quadrados perfeitos. Como assim? Nós temos raiz quadrada de x² igual a x e raiz quadrada de 36 igual a 6. Como é o dobro, né, vamos multiplicar por 2, ou seja, vamos ter 2 que multiplica x que multiplica 6. O produto obtido dessa multiplicação é o 12x, que é exatamente igual ao termo não quadrado perfeito, o 12x lá da expressão. Muito bem, vamos somar os nossos produtos racionais obtidos. Quais são eles? O x e o 6. Por que vamos somar? Porque o sinal do termo não quadrado perfeito é positivo, o 12x. E vamos pegar essa expressão, o x mais 6, e elevá-la ao quadrado. Então, a nossa expressão fica x mais 6 ao quadrado igual a zero. Ela passou de ser x² mais 12x mais 36 igual a zero, né? Ela estava escrita numa forma de soma algébrica e agora ela está escrita numa forma de produto, né, algébrico. Ou seja, x mais 6, tudo isso ao quadrado igual a zero. Agora, né, para isolarmos a variável x, devemos inverter a operação do primeiro membro, que é uma potenciação, né? No segundo vai passar para o primeiro uma radiciação, ou vice-versa, dependendo da posição dos membros. Isso é só uma questão de ajuste, né? Como a potência é um número par, então vão existir dois números que satisfazem a igualdade. Um deles é o positivo e o outro é negativo. Então, nós temos aí x mais 6 ao quadrado igual a zero. Então, como nós vamos inverter a operação, para aquela potência ali, né, para nós podermos isolar o x, aquela potência vai passar para o segundo membro invertendo a operação. Então, se é uma potência, passa para o segundo membro com uma radiciação. Então, vamos ter x mais 6 igual a mais ou menos raiz quadrada de zero. Então, como é que vai ficar a expressão? X mais 6 igual a mais ou menos. A nossa raiz quadrada de zero é zero, né? E vamos ter o seguinte, vamos ter as duas situações aqui. X mais 6 igual ao mais zero, isso implica que x é igual a 0 menos 6, ou seja, x é igual a menos 6, porque 0 menos 6 é menos 6. Na nossa segunda expressão, nós vamos ter x mais 6 igual a menos 0. Isso implica que x vai ser igual a menos 0 menos 6.
ou seja, x é igual a menos 6. Ora, nós chegamos à conclusão aí numa coisa que já sabíamos há muito tempo. O zero, ele é elemento neutro na adição e na subtração. Mas como se trata de uma equação do segundo grau, né, nós sabemos que o número de raízes, né, de acordo com o teorema do cálculo, o número de raízes é igual ao grau do trinômio, do polinômio que está sendo efetuada a equação, no qual está sendo aplicada a equação. Se a equação é de grau 2, então ela tem que ter duas raízes. Então, como é que só está aparecendo uma aí, no conjunto de solução, que é menos 6? Nesse caso, dizemos que a equação possui uma raiz real dupla. Beleza? Só para esclarecer isso daí. De modo geral, dizemos que x' é igual a x duas linhas. E acabou. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Bacana, né? Agora que nós estamos fera em equação, chegou o momento de botarmos em prática o que aprendemos na aula de hoje. É o momento do nosso aplicando. Então, o aplicando de hoje traz uma questão aqui do centro de mídias do ano corrente, diz o seguinte: somando as raízes das equações a seguir, x² menos 5x igual a 0, x² mais 6x mais 8 igual a 0 e x² menos 6x mais 9 igual a 0. Obtemos letra A, 14, letra B, 9, letra C, menos 2 e letra D, 2. O que nós vamos fazer aí? Nós vamos determinar as raízes dessas três equações, no final vamos somar os resultados e o resultado dessa soma tem que ser uma dessas alternativas aí. Pois bem, vamos resolver cada equação dentro de suas particularidades. A primeira equação nós vamos resolver através do fator comum em evidência. Então eu vou ter x que multiplica x menos 5 igual a 0. É um produto de fatores, né? Onde o produto é igual a 0, pelo menos um dos fatores é igual a 0. Por isso, nós vamos ter x igual a 0 na primeira raiz. Na segunda, nós vamos ter o x dividindo e a expressão vai ficar x menos 5 igual a 0 sobre x. 0 sobre x é 0 e a expressão fica x menos 5 igual a 0. Ou seja, x é igual a 5. E o conjunto solução para essa primeira equação é 5 e 0. Na segunda equação, nós temos um trinômio do segundo grau. Ou seja, nós temos que procurar dois números que somados deem 6 e que multiplicados deem 8. Utilizando a tabela como apoio, nós vamos perceber aqui que poderíamos ter 1 e 5, que somam 6. Porém, 1 vezes 5 é 5. Não satisfaz a nossa condição. Se nós pegarmos o 2 e o 4, nós vamos ter 2 mais 4, 6. Beleza, e 2 vezes 4, 8. Satisfaz. Portanto, a forma fatorada da equação dada é x mais 2, que multiplica x mais 4. Passando o x mais 2 dividindo, vamos ter x mais 4 igual a 0 sobre x mais 2. 0 sobre x mais 2 é igual a 0. E a expressão fica x mais 4 igual a 0. Passamos o 4 para o segundo membro, invertemos o sinal e chegamos ao resultado de x igual a menos 4. Dessa vez, agora vamos passar o x mais 4 dividindo. E a expressão fica x mais 2 igual a 0 sobre x mais 4. 0 sobre x mais 4 é 0. A expressão x mais 2 igual a 0. Isolando o x, encontramos x igual a menos 2. E o conjunto de solução é igual a menos 4 e menos 2. Na terceira, temos o trinômio do quadrado perfeito. Sua forma fatorada é igual a quem? X ao quadrado é x menos 3 ao quadrado igual a 0. Nesse caso, sabemos que a equação só vai possuir uma raiz. Por quê? Se nós vamos tirar a raiz quadrada de 0, e é mais ou menos, não faz sentido somar ou subtrair um número com 0. Portanto, nós vamos ter x menos 3 igual a 0, e na outra vamos ter x menos 3 igual a menos 0. Ambas as raízes serão igual a 3, e o conjunto de solução é formado apenas por uma raiz, x igual a 3. Por fim, vamos somar aí essas raízes obtidas. Vamos ter então 5 mais 0, menos 4, menos 2, mais 3. Isso vai ser igual a 8 menos 6, que é igual a 2. Ou seja, a resposta do nosso aplicando é a letra D. Beleza? Vamos agora para as nossas considerações finais. Muito bem, então, na aula de hoje vimos aí a resolução de equações do segundo grau usando técnicas de fatoração, beleza? Então vimos aí a resolução de equações do segundo grau quando a mesma é um trinômio do quadrado perfeito, ou seja, x mais a elevado ao quadrado igual a 0. Nesse caso, quando se trata de equações desse tipo, as raízes são iguais, por isso que dizemos que x' é igual a x duas linhas. Vimos também quando a equação do segundo grau é um trinômio do segundo grau, ou seja, ela tem a forma, né, de x ao quadrado mais a mais b, que multiplica x,
mais A vezes B igual a zero. Ou seja, são dois números somados que dão, né, o termo do meio, o segundo termo, e os dois números que são procurados multiplicados são iguais ao coeficiente de C. Nesse caso, esse tipo de equação, né, vai ter uma raiz diferente da outra. Por isso que nós falamos que x' é diferente de x duas linhas. Na terceira situação, né, temos aí o fator comum em evidência. Ou seja, a equação ela não possui aquele termo, né, independente, o C. A equação sempre vai vir na forma ax² mais bx igual a zero. Nesse caso, uma das raízes sempre vai ser zero, porque no produto de fatores, né, igual a zero, um dos fatores necessariamente tem que ser igual a zero. E a outra raiz é oriunda de uma equação do primeiro grau. Por isso que dizemos que x duas linhas é igual a menos b sobre a. Beleza, meus queridos alunos? Pois bem, quer se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo? É só seguir a gente nas redes sociais, beleza? Muito bem, queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima oportunidade.